E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui uma reflexão nesse vídeo, né? Espero que você veja o vídeo, né, até o final, que vai ser muito importante a gente fazer nessa meditação juntos. Vendo, né, essa tragédia que houve aqui no Brasil, vendo o terremoto, né, no país da Turquia, né, na Síria, a guerra, vendo essas grandes tragédias, a gente vê a solidariedade das pessoas, né? Rapidamente as pessoas se juntam para conseguir mantimentos, né, donativos para as vítimas, né, para aquelas vítimas. E isso é bíblico, né? Isso é muito importante. Vou mostrar para vocês um texto bíblico onde fala disso, né? Onde fala exatamente disso, dessa, né, fraternidade, né, dessa solidariedade com o próximo. São Paulo escrevendo, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai falar disto. Então eu vou fazer essa reflexão com nesse assunto, né? Veja o que São Paulo escreveu, né, aos Tessalonicenses. Vai ser muito importante ver o vídeo, né, até o final, para você entender, né, essa reflexão. Primeira carta de São Paulo, né, aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler da seguinte maneira. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, da primeira parte. E depois eu vou voltar lá para o versículo 3 ao versículo 5, para a gente entender, né, a segunda parte do vídeo. Isso é muito bonito, né, que as pessoas estão fazendo, né? Isso é divino, né? Isso é bonito, essa fraternidade, essa solidariedade com o próximo. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo tem para nos dizer. Qual o pedido do apóstolo Paulo para mim e para você nesse dia. Vamos ler o texto então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmo aprendeste de Deus a amar uns aos outros. Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Por isso, exortamos, irmãos, a fazer novos progressos. Então, Paulo está dizendo, olha, sobre a fraternidade, não precisa escrever para vocês, porque vocês já aprenderam isso de Deus, né? Então Paulo elogia os Tessalonicenses. Sobre este amor, sobre essa maneira de amar o próximo, não preciso escrever. Então essa comunidade era conhecida por este, né, amor fraterno. Mas Paulo diz assim, né, eu exorto, irmãos, a fazer novos progressos. Que progressos são esses? Vamos ler agora o versículo 3 ao versículo 5. A vontade de Deus é que sejais santos, e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Então veja, né, o apóstolo Paulo começa, né, elogiando aqui a comunidade. Olha, sobre esse amor fraterno, eu não preciso nem escrever para vocês, não preciso nem falar para vocês, porque vocês já sabem fazer e muito bem. E lembrando que, lembrando desse texto, né, e vendo o que está acontecendo na sociedade, é verdade, né? Pode observar, sempre que acontece uma tragédia em uma comunidade, as pessoas se juntam e conseguem, né, donativos para aquelas pessoas que sofreram, né, aquela tragédia. Não é verdade? Pode olhar, que sempre, né, as pessoas fazem campanha para ajudar aquelas pessoas que sofreram. E isso Paulo está dizendo é bonito, né? Essa solidariedade com a comunidade, com os irmãos, esse amor com o irmão é bonito. Mas ele diz assim, mas eu quero que vocês progridam,
mais além. Mas Paulo vai dizer, né? Mas eu quero que vocês progridam, né? Vá mais além disso. Aí ele diz no versículo 3, que a vontade de Deus é que sejas santos e que se afasteis da imoralidade sexual. Então, se a gente for ligar uma coisa a outra, né? A gente percebe que a comunidade estava vivendo esse amor fraterno de ajudar, né, o próximo em bens materiais, né? Ajudar naquilo que precisava, ajudar naquilo que os irmãos precisavam, mas que Paulo pede para que se afaste, né, das imoralidades sexual, que sejam respeitosos no matrimônio, né? Que não sejam levados pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Então era uma comunidade solidária, mas era uma comunidade imoral, podemos dizer assim. Era uma comunidade dada a paixões, né, a imoralidade sexual. Se a gente analisar nessa carta de Paulo como sendo dirigida ao Brasil, Paulo ia dizer isso. Olha, vocês estão sendo solidário com essas pessoas, isso é honroso, né? Isso não precisa nem escrever para vocês. Mas, por outro lado, é preciso progredir. É preciso deixar de lado a imoralidade sexual. É preciso deixar de lado, né, essa devassidão. A gente vê as pessoas se juntando, repito, né, para fazer uma caridade. Isso é muito bonito. Mas é preciso, meus irmãos, também que eu e você se levante para ser solidário aos jovens, às pessoas em geral, quando elas estão sendo inundadas, né? Sendo inundadas com uma imoralidade, né? Com uma programação imoral, né? Com uma enxurrada de imoralidade. Eu pergunto, quem se preocupa com isso? Qual o coração solidário, qual o coração bom que, ao ver os jovens se destruindo, idosos se destruindo, famílias se destruindo, se separando, brigando, e muitas vezes a causa é essa enxurrada de imoralidade que tem nos meios de comunicação. Qual programação que eu e você precisa deixar de assistir hoje? Qual imoralidade que eu e você precisa deixar hoje? Diz o apóstolo Paulo, é preciso progredir ainda mais, meus irmãos. É preciso ser solidário, vocês já são solidários naquilo que é material, naquilo que é físico. O apóstolo Paulo está falando disso, de ajuda física, que essa comunidade de Tessalônica já fazia muito bem. Mas Paulo dá um puxão de orelha e diz, olha, Deus nos criou para a santidade e não para a imoralidade. Então, meus irmãos, é nesse sentido a nossa reflexão, né, de fazer mutirões também para falar de Deus, divulgar vídeos que falem de Deus, que falem da palavra de Deus. O catecismo da igreja vai nos dizer que o mal moral entrou no mundo mais grave do que o mal físico. E muitas pessoas não sabem disso. Veja lá no catecismo da igreja, no parágrafo 311, vai dizer que o mal moral entrou no mundo mais grave do que o mal físico. Quem está se preocupando com isso? Quem regulamenta as redes sociais, as rádios? Quem proíbe a imoralidade? Quem proíbe a imoralidade de chegar na tela do meu celular? Quem proíbe? Quem faz essa regulamentação? Quem se preocupa com a destruição dos jovens através da prostituição, das drogas, da separação, dos casamentos destruídos? Quem se preocupa com as crianças que nascem largadas aí de seus pais? Quem se preocupa com isso?
Repito, é importante se preocupar quando acontece uma tragédia? É sim importante se preocupar, e isso o apóstolo Paulo diz, e isso vocês fazem muito bem. Né? O apóstolo Paulo diz, olha, vocês fazem isso muito bem, não precisa nem escrever isso para vocês, você já faz isso muito bem. Mas é preciso progredir, porque nós vivemos numa sociedade falida moralmente. Né? Basta ver e ouvir essa programação, essa cultura da imoralidade, da nudez, uma cultura onde os jovens não têm mais nenhum pudor, né? Onde as pessoas querem viver como animais, moralmente falando, né? São solidárias com aqueles que sofrem essas tragédias. Isso é bacana, mas é preciso progredir, é preciso dar um passo espiritualmente também, não só fisicamente, não só materialmente. É preciso dar um passo espiritualmente. É preciso uma catequese, é preciso, né, pessoas que falem de Deus, que falem do texto bíblico. É preciso mais divulgador da palavra de Deus. Meus irmãos, é preciso pessoas que divulguem a palavra de Deus. Por mais que a gente ache que as pessoas já sabem, as pessoas não sabem. Falta pessoas para falar de Deus, para dar um bom exemplo e falar de Deus. Porque essa palavra que está escrita, ela é viva. Quando a gente começa a ter contato com ela, quando a gente começa a falar, né, a ouvir o que está escrito, a ler, né, o que está escrito. Quando a gente começa a ler o que está escrito, começa ali um diálogo entre você e aquela leitura, entre você e o Espírito Santo. E isso muda as pessoas. Então é preciso entender que esse mal moral, ele entrou no mundo mais grave do que o mal físico. Que é preciso socorrer os feridos fisicamente, mas é preciso, muito mais com urgência, socorrer os feridos espiritualmente, os feridos moralmente da sociedade. A sociedade está muito imoral. As músicas, repito, parece repetitivo, mas observa aí, o modo de se divertir das pessoas estão falido moralmente, repito, né? Estão falido moralmente. Até festas de famílias, né? Até festas de casa, é preciso ser regadas por bebarrões, é preciso ser regadas por danças imorais, meus irmãos, por vestimentas imorais. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Olha, vocês têm um amor fraterno, tem, mas é preciso progredir. Larga a imoralidade. Homens e mulheres casados sejam fiéis. Não faça como os pagãos que não conhecem a Deus, ele diz. Não façam como os pagãos que não conhecem a Deus. É preciso eu e você progredir também nesse sentido espiritual. Beleza, meus irmãos? Então, essa a mensagem que eu deixo para você hoje. O que eu e você vai fazer com o nosso tempo? Vamos ajudar materialmente? Vamos. Isso é justo e isso é honesto. Mas e o espiritual? Eu e você está fazendo o quê? Eu e você está fazendo o quê? Que mensagem eu e você está fazendo para ajudar alguém espiritualmente a vencer, a progredir na fé? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, compartilhe essa mensagem aí com todos os seus amigos, né, comente aí o que você achou. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final, muito obrigado e fique com Deus.